Temos 102 requerimentos na pauta, todos devem ser votados ou o principal foco vai ser na compra das vacinas, indícios de corrupção? E quando que deve ser o depoimento? Deve ser na sexta-feira mesmo do Ricardo? Não, sexta-feira nós vamos aprovar hoje desse senhor que deu uma entrevista à Folha de São Paulo, em que ele fala que foi pedindo uma ajuda, foi pedido propina para ele no sentido da compra de vacina. O que nos espanta é a velocidade em que alguns setores do governo quando tem intermediário para compra. E quando é para comprar diretamente dos laboratórios, aí a dificuldade é muito grande, não se tem essa agilidade. Isso aconteceu com a Coronavac. O governo boicotou muito a vinda da Coronavac, inclusive provocando a China para que a China deixasse de mandar insumos. Parece que era uma coisa orquestrada para que a gente não tivesse acesso à Pfizer, à Coronavac. E demorou muito, demorou muito. Muitas vidas poderiam ter sido salvas caso o governo tivesse tido a oportunidade de comprar as vacinas com agilidade que era necessário e é necessário ainda nesse momento. É diferente das vacinas como a Covaxin, como esse caso da AstraZeneca agora, e a CPI diferente do comportamento do governo quando o deputado levou uma denúncia muito séria para ele e não mandou investigar. A nossa obrigação na CPI já é uma comissão parlamentar de inquérito de investigação. É investigar. Todo fato que chegar para a gente, é importante a gente investigar. E nós iremos investigar também isso. Tem muita coisa agora se fechando aí no sentido de ver qual era o comportamento em relação eu vou dar um exemplo aqui, o comportamento em relação a uma emissora do governo e o comportamento em relação a uma outra emissora pelo governo. E está claro que o comportamento do governo em relação à compra de vacinas através de intermediários era muito mais ágil que através de laboratórios em que era laboratório com o governo diretamente, que é o caso da Coronavac e é o caso da Pfizer. Presidente, como o senhor avalia essa resposta do governo a essas denúncias? O governo, então, teve a suspensão da compra da Covaxin, teve a demissão agora do diretor de logística. Como que o senhor avalia? Ontem a gente teve também a defesa do senador Fernando Bezerra, em relação àquela notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação. Como que o senhor avalia essa sequência de respostas do governo em relação a tudo isso? Olha, desde quando o presidente Bolsonaro, ainda candidato, começou a fazer campanha, ele nunca teve porta-voz. Nunca teve porta-voz. E a primeira vez que está aparecendo porta-voz para falar por ele é agora. Ele mesmo não se posicionou em relação a isso. Então vocês têm que notar o comportamento, como é o comportamento pessoal. O presidente sempre fez questão de ser o porta-voz do governo dele. Até que tinha um porta-voz, até demitir o porta-voz. Ele sempre foi o porta-voz do governo. Ele sempre se posicionou, principalmente quando relacionado a ele. Aí que ele nunca permitia que ninguém falasse por ele. Vocês foram jornalistas, muitos de vocês acompanharam por algum tempo ali a saída do presidente, que ele dava entrevista até ficar só no cercadinho ali, perguntas que agradam a ele, não tem uma pergunta que o desagrade. Então, todas as vezes que o presidente foi desagradado em relação a uma posição, a uma acusação, o presidente saía com 10 pedras na mão e atropelando e falando e tal. Dessa vez, o comportamento do presidente foi totalmente diferente. E o líder, Fernando Bezerra, conta uma história que eles têm que ter uma versão para esse fato. O fato concreto é que o deputado Luiz Miranda e o seu irmão levaram
uma denúncia ao presidente. A versão dada pelo governo, através do porta-voz, que é o líder, Fernando Bezerra, é uma coisa, dia 20, sábado, dia 21, domingo, dia 22 foi avisado ao Pazuello, já o próprio Luiz Miranda disse que no domingo esteve com ele, avisou ao Pazuello. Dia 23, o Pazuello já sabia, dia 22, que ia ser exonerado, porque ninguém exonera uma pessoa no mesmo dia. Primeiro comunica, uma pessoa que estava ali a serviço do governo, cumprindo uma missão, como o próprio Pazuello falou, e continua cumprindo a missão. E aí, no dia 26, quem é exonerado, quem sai do cargo é o Coronel Elcio. Então é impossível eles terem investigado alguma coisa ou ter feito alguma coisa. Normalmente, só um minutinho, normalmente as pessoas, inclusive ligadas ao governo, que usa muito os meios sociais, já anunciavam antecipadamente a prisão de governadores, a prisão não sei de quê. Quantas vezes vocês viram isso? Parlamentares anunciando que iam prender, não sei o quê. Dessa vez, a Polícia Federal, a ABIN, a CGU, a AGU, ninguém foi informado dessa conversa que o presidente teve com o deputado Luiz Miranda. Então, eu acho que cada vez que você tenta criar uma versão para um fato, você se enrola mais, né? E a mentira sempre tem pernas curtas, né? Você, passado o tempo, a verdade sempre vai surgir. E a verdade, aos poucos, está surgindo. Agora, não cabe a mim fazer prejulgamento nenhum, cabe a mim fazer a investigação necessária. E isso nós faremos com todos. Presidente, em relação à prorrogação dos trabalhos da CPI, ontem o presidente do Senado falou que vamos esperar um pouco, vamos deixar lá para agosto. Como é que o senhor... Não, para agosto ele não pode, porque nós temos um cronograma de trabalho, nós temos muitas audições a ser feitas, né? Então ele não pode chegar com a gente e em agosto dizer que vai prorrogar. Caso ele não vá prorrogar, ele tem que falar agora. Ou se ele for prorrogar, tem que falar agora. Tem 34 assinaturas, né? Até agora só um senador retirou a assinatura. Eu creio que os outros senadores não vão retirar a assinatura. Então, nesse caso específico, caso não seja prorrogado, que eu não creio que o presidente faça isso, nós terminamos nosso trabalho dia 9 de agosto. Então tem que ter um relatório pronto dia 9 de agosto. Presidente, vai Por isso que é importante o presidente se posicionar em relação a isso, porque aí nós temos aí várias pessoas que foram convocadas que nós não ouvimos ainda e tem várias pessoas sendo convocadas, inclusive hoje. Quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, outras diligência que a CPI tem obrigação de fazê-lo, né? E após isso, após a investigação, dados que a gente tem, pudemos fazer o relatório. Então, não dá para dizer que vai fazer isso. Eu acho que hoje vários senadores irão conversar com o presidente Rodrigo Pacheco sobre esse posicionamento dele ontem. Presidente, no recesso parlamentar? Bom, o recesso parlamentar só pode acontecer após a votação da LDO. Enquanto a LDO não for votada, não há recesso. Então pode ter um recesso branco, como já aconteceu outras vezes, e aí não tem problema da CPI continuar. Agora eu não sei dizer para você se com recesso a CPI pode continuar trabalhando. Presidente, já que o senhor falou em cronograma nos próximos... Eu acho que deveria trabalhar, porque no momento em que todo dia está morrendo muita gente, eu acho que nós não temos esse direito de ter recesso. Então, a nossa obrigação é trabalhar sem parar, não haver recesso. Depois que o Brasil voltar à normalidade, aí eu acho que nós temos toda pessoa tem direito a férias. Nesse momento, eu acho que os senadores não têm direito a isso, não. Presidente, já que o senhor falou dos próximos depoimentos, quem que o senhor planeja escutar na semana que vem? Bom, isso aí nós vamos decidir hoje, conforme os andamentos. Veja bem, acredito eu, hoje vai ser votado a convocação do deputado Ricardo Barros. Aí você vai ver quem é que está, além dessas pessoas, quem conversou com esse empresário aí, para a gente ter noção de como foi feito esses encaminhamentos, né? Então,
Hoje é muito difícil a gente dizer quem que a gente vai ouvir. O próprio Carlos Issa. Hoje eu acho que não haveria necessidade de ouvi-lo hoje. Ricardo Barros semana que vem? Hã? Ricardo Barros semana que vem? Eu creio que sim, já na semana que vem. Creio que sim. E a oitiva sigilosa com o Luiz Miranda está na pauta também. Deve ser votada e quando deve acontecer? Também não sei. Ainda tem o Witzel, que também tem uma diligência para ouvir secretamente. Nada que eu disser para você hoje, amanhã pode mudar ou mais tarde pode mudar muita coisa. Por exemplo, a nossa intenção sexta-feira era ouvir a Carolina, que é da CGU, que está no Ministério da Saúde, que fez o relatório em relação à Covaxin, que ontem a CGU deu uma nota lá, mostrou 5 ou 4 itens, você está me entendendo? E superficialmente o Ministério da Saúde diz por que está suspendendo. Essa suspensão é para daqui uns dias encerrar o contrato. E aí vamos ver o desdobramento disso. Presidente, em relação ao passaporte do Carlos Issa, que está retido, vai seguir retido? Não, conforme for o depoimento dele, eu não vejo necessidade de retê-lo. Essa suspensão do contrato com a Covaxin é um atestado de culpa? Não, eu acho que não sou eu que vou fazer juízo de valor. É estranho. O Brasil precisando de vacina, se está tudo correto, por que suspender? Presidente, especificamente sobre a denúncia do representante de uma farmacêutica de que havia cobrança de $1 por dose. Qual a visão do senhor sobre isso? Eu tenho que investigar, eu não faço juízo de valor e nem prejulgo. Mas essas coisas, olha, vou dizer uma coisa. A vida ensina a todos nós a ter cautela, certo? Como já dizia lá atrás, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Você já viu caldo de galinha fazer mal a alguém? Não. Então, cautela também não faz mal a ninguém. O papel nosso é não se alvoroçar, não é achar que nós encontramos a saída para a crise numa simples entrevista que uma pessoa dá. É importante a gente investigar. Né? Tem dados aí, dados que eu li ontem numa matéria da jornalista da Folha, da Constança Rezende, em que ele jantou, almoçou com várias pessoas do governo. Então, vamos investigar, vamos saber quem estava lá, o que estavam fazendo lá. Ninguém vai jantar num grupo de pessoas e você vê que a cronologia do tempo, dia 26 de fevereiro, se manda um e-mail, horas depois já está se marcando reunião para conversar em relação à compra das 400 milhões de doses. Se você fala em 400 milhões de doses, é $1 por dose, dá 400 milhões de dólares. Multiplica isso, aí você vai ver o valor estratosférico. Então, para mim, essas coisas, antes de você fazer diferente do comportamento de alguns no governo, antes de você atirar as pedras, vamos analisar primeiro, vamos ver como aconteceu as coisas, para depois sim ter uma posição concreta sobre os casos. Presidente, tem uma diferença grande entre as portas de reunião e o momento que o empresário dá a entrevista. Isso não pode ser uma linha de argumentação governista para desqualificar o que ele quer dizer? Não lhe ouvi. Tem uma distância muito grande entre as postas da reunião no Brasília Shopping e a entrevista desse empresário dizendo que recebeu pedido de propina. Isso pode ser um argumento dos governistas para desqualificar o que ele quer dizer? Não, lógico, eu também não estou qualificando a entrevista dele, veja bem. Não estou desqualificando nem qualificando, eu não estou dizendo que o que ele disse é verdade ou não. O que eu falei para vocês, antes de qualquer fato ser exposto à sociedade, nós temos que investigar. Nós não podemos chegar, sair atirando a pedra assim, não. Tem que ter cautela. A cautela é necessária nesse momento. Qualquer erro de comportamento, de encaminhamento da CPI, perde-se credibilidade. Nós não temos o direito de errar, tá certo? Nós não temos o direito de errar. A CPI não pode errar. Até agora, ela tem tido um comportamento assertivo, mas um erro tudo pode se perder. O senhor considera que esses indícios de corrupção na compra de vacinas agora são o novo principal foco de investigação da CPI? Sim, não tenha dúvida nenhuma.
Serão. Esses depoimentos, por exemplo, como os Felipe Barros, perderam a importância? O de hoje, por exemplo. Não é questão de perder a importância, eu acho que você vê que ela é muito dinâmica, né? São fatos que vão aparecendo e a gente não sabe o que vem daqui a pouco. Então, é normal. Uma investigação, ela começa de uma forma, a gente sabe quando inicia, agora como vai terminar, aí só Deus. Mas o senhor acredita que hoje vai vir Carlos Wizard por conta dele supostamente participar? Não, sim, o gabinete paralelo, também em relação à vacina que eles estavam negociando, em relação à propagação que ele fez em vários vídeos de tratamento precoce, uma série de coisas, e a passagem dele pelo Ministério.